Oi pessoal, então a gente está aqui para discutir um pouquinho mais de estratégia. Hoje a gente vai falar das escolas do pensamento estratégico, baseado no livro do Mintzberg, Sapphire da Estratégia. Então, o livro do Mintzberg ele começa fazendo uma alusão ao elefante. Com certeza a gente já se pensou, nas discussões que a gente já teve, poxa, o que é estratégia, como é que faz, se é algo que parece tão artesanal, alguns vão olhar a estratégia de uma forma, alguns vão olhar de outra, como é que eu faço estratégia, como é que eu desenho estratégia, desenvolvo. Então, o que o Mintzberg traz? Esse elefante, como se ele tivesse parado, e alguns cegos fossem tentar identificar esse elefante, tentar enxergar esse elefante de alguma forma. Então, chega um cego e toca ali naquela parte branca do elefante, da imagem, e diz assim, isso aqui é duro, é gelado, é uma coisa seca. Aí vai ter outro que vai lá e vai tocar na tromba do elefante, vai dizer, isso aqui é enrugado, é mais comprido, é mais molengo. E outro vai olhar a orelha do elefante e vai dizer, não, mas o elefante é fininho, o elefante é uma coisa dobrável, é pequeno. O outro vai chegar e vai tocar ali na parte da coxa do elefante e vai dizer, mas é uma coisa muito grande, é enrugado, eu não consigo pegar ele com a mão. E todo cego, então, ele enxerga uma parte do elefante, ele entende uma parte do elefante, mas ele não entende o elefante inteiro. E por que isso acontece? Porque o elefante é uma coisa muito grande e ele não cabe no nível de compreensão do cego que não consegue olhar para o elefante inteiro. E essa alusão, essa metáfora que o Mintzberg traz, que os cegos eles tentam enxergar o elefante inteiro, mas não conseguem, assim como nós, os pesquisadores, ou as pessoas que desenvolvem estratégia, vão tentar olhar a estratégia por inteiro de todas as organizações e não vão conseguir. Cada um vai enxergar uma parte da estratégia, uma forma de fazer a estratégia, algum detalhe da estratégia, e é aquilo ali que a pessoa vai enxergar por estratégia, ela não tem como enxergar inteiro. Então, o que o Mintzberg vai trazer? Ele vai trazer que existem 10 escolas da estratégia e essas escolas elas podem ser colocadas dentro de 3 abordagens, tá? Então, a abordagem prescritiva, a abordagem descritiva e a abordagem combinatória. A abordagem prescritiva, ela vai englobar 3 escolas e ela vai ser uma abordagem mais preocupada com a forma de como deve ser feita a estratégia, como deve ser formulada a estratégia. Então, muito mais do que preocupar com o que eu entrego de estratégia, com o que eu vou te colocar pronto, não, eu estou preocupado com a forma de desenhar a estratégia. Como que eu formulo, como que eu prescrevo. Então, quando a gente fala de prescrição, a gente pensa numa receita. Eu vou te prescrever uma receita, que aquilo ali vai dar certo para ti, então toma os remédios certinhos da prescrição. Seria mais ou menos essa ideia da escola prescritiva. Existe uma forma de tu fazer isso. Já na escola descritiva, ela vai mudar um pouco o pensamento para descrever o processo de construção da estratégia. Então, a descritiva ela não vai tentar te dar um modelo, uma forma específica, ela vai tentar desenhar, escrever e pôr no papel como que está sendo feito, como que é feito. Então, a descritiva, a abordagem descritiva, ela vai vir nesse sentido. E a abordagem combinatória, ela vai configurar, vai misturar, vai tentar achar um meio termo ou algo entre essas escolas, tá? Então, assim, para a gente poder começar, a gente vai começar falando da abordagem prescritiva, que eu já trouxe, então, que é essa abordagem preocupada com a forma com que se faz e não tanto com o produto de estratégia. Então, como que eu faço estratégia? Qual é o caminho a ser seguido para desenhar a estratégia? Na abordagem, nessa abordagem prescritiva, a primeira escola que aparece é a escola do design. Então, para a gente poder entender um pouquinho essa escola, a gente tem que voltar lá na década de 60, que foi quando isso aqui surgiu. E o que aconteceu na década de 60? A gente tem ali um texto seminal que é a miopia em marketing. Até a década de 50, 60, a ideia eram produções em escala que iam sendo entregues para o mercado. Então eu produzia cada vez mais com menos dinheiro, entregando para o mercado e não necessariamente estava me preocupando com a forma como o consumidor queria comprar, porque a ideia era bem diferente. A ideia era colocar no mercado, era produzir mais. Quando chega na década de 60, a gente tem uma ruptura no mercado e as pessoas estão querendo alguma coisa diferenciada.
diferenciada. As empresas estão precisando achar uma nova forma de atender as pessoas. Então a gente tem uma concepção criativa, o início de uma concepção criativa. Poxa, eu não posso simplesmente fazer o que eu sigo fazendo desde sempre, colocar no mercado, porque eu não estou vendendo mais. Como é que eu vou fazer para vender essas coisas? Como é que eu vou fazer para entregar isso para o mercado, para responder ao que o mercado está me pedindo? Muda a ótica. Então, a formulação, essa escola de design, ela vai pensar em concepção. Como eu falei, na concepção criativa. Que concepção seria essa? Eu vou olhar para a minha capacidade interna, para o que eu tenho de ameaça dentro da minha organização, o que eu tenho de possibilidades dentro da minha organização, e eu vou olhar para a parte externa da organização. Então, eu vou olhar para as coisas que estão fora do meu alcance. Com essa competência da minha organização, aí o Mintzberg vai chamar de competência essencial da organização. O que é que a tua organização faz de melhor, o que é que a tua organização entrega de melhor, essa é a tua competência essencial. Essa competência essencial, com essa análise de ameaças, combinado isso, tu vai achar um ajuste, tu vai achar uma forma de gerenciar a tua competência e as tuas ameaças, e isso aí viraria a tua estratégia. Então, o que essa escola vai trazer? Ela vai trazer esse processo de estratégia como uma forma pensada, deliberada. Eu penso sobre como fazer uma estratégia e eu faço uma estratégia. Se eu penso, quem pensa? Alguém pensa. Então, fica aqui a figura do executivo, do alto escalão, do alto executivo, pensando a estratégia, um modelo de estratégia pensado por alguém e executado por outra pessoa. Então, aqui nós vamos vendo os princípios que até em algumas organizações hoje seguem acontecendo, né? O que outra coisa que a gente vê aqui na escola de design? As estratégias, elas precisam ser únicas. Então, aquela estratégia serve para a tua organização, aquela não serve para outra. Cada, então, estratégia precisaria ter esse design, essa concepção própria, né? As estratégias precisam ser explícitas e simples. Então, é outra premissa dessa escola. E só depois que as estratégias estão bem definidas de forma simples e claras, aí é que elas podem ser implementadas. Essas são as premissas da escola do design. Então, o que a gente tem assim para pensar em cima dessa escola, né? Se eu coloco a estratégia na mão de alguém que está fazendo e eu desplugo isso de quem está executando a estratégia, o que acontece em muitas grandes organizações, muitas vezes quem está lá na ponta do processo desenvolvendo a estratégia sabe mais do que quem está desenhando e pensando e concebendo essa estratégia. Então fica um processo desplugado, né? Fica inflexível, fica aquela coisa assim, a estratégia é essa, temos que fazer isso. E ninguém dialoga. Porém, apesar desse grande problema que a escola da estratégia ela deixa, que a escola do design ela deixa, ela nos traz um grande aporte que seria esse vocabulário de estratégia. A partir daqui a gente começa a falar em ambiente interno, em competência, em formulação. Então, um dos grandes legados da escola do design é esse legado de vocabulário para nós conversarmos de estratégia. Além disso, o que a gente pode atrelar como um produto, uma ferramenta que essa escola gera? Ela gera a matriz SWOT, que a gente já estudou. Então, essa questão das ameaças, das oportunidades, das fraquezas, das forças, ela vai enxergar a organização assim, a parte interna, a parte externa e esse posicionamento, esse ajuste essencial. Certo, pessoal? Então, aqui, algumas coisas que eu comentei, né? E o legado da escola, que seria a matriz SWOT. Avançando, pessoal, nós vamos para a escola número 2, que é a escola do planejamento. A escola do planejamento ela também vai acontecer dentro dessa ruptura de mercado da década de 60. Mas qual é a diferença? A diferença é que enquanto a escola do design vai pensar em um design informal, criativo, que acontece na mente de alguém, essa pessoa está pensando, tomando um café e pá, a estratégia aconteceu na cabeça dela. A escola do planejamento ela vai ter uma outra linguagem. Ela vai pensar então no processo de estratégia como um planejamento formal, separado, sistemático. Então aqui a gente tem uma grande mudança. Enquanto alguém pensando tem uma ideia de estratégia, agora não. Essa pessoa tem passos a serem seguidos, etapas bem definidas de como fazer a estratégia
e isso vai virar um grande plano, né? Um grande relatório. Esse processo ele deixa de ser apenas cerebral, que nem está ali no slide, né? Deixa de acontecer na cabeça de alguém e passa a acontecer numa forma, passa a acontecer dentro de um padrão. Aqui nós temos também algo bem interessante, que é a separação entre meta e estratégia. Então nós temos uma grande estratégia e essa estratégia ela é quebrada em vários pedaços, que seriam as metas e os entregáveis. Por que isso, Zépica? Porque nesse momento se precisava ter controle do que estava sendo feito. Então esse esforço de planejamento ele facilitava o controle. Se a estratégia acontecia de uma forma informal, na mente de alguém, não era possível se controlar aquela estratégia, porque alguém teve essa concepção e isso veio para a empresa. A partir daqui não, nós temos a estratégia escrita, nós temos a estratégia desenhada. Então, o que seria o legado da escola do planejamento? O legado da escola do planejamento seria justamente o planejamento estratégico. Então, antigamente, a gente não tinha a disciplina de administração estratégica na FURG, nós tínhamos a disciplina de planejamento estratégico. O que essa disciplina fazia? Ela não estudava o processo de concepção da estratégia e as ferramentas de estratégia. Não, ela desenhava a forma de desenhar o planejamento estratégico, como que aquele plano acontecia, o passo por passo, a concepção de cada pedacinho do plano, a concepção de cada escrita do plano, como é que ela era feita, né? Então, como é que funciona esse planejamento estratégico? Até hoje, o planejamento estratégico é utilizado, gente. Vai lá no Google, coloca planejamento estratégico da empresa tal. Tu vai achar um grande plano lá com 100 páginas, 50 páginas, com tudo bem descrito, qual é a missão, a visão da empresa, os valores, o que a empresa quer daqui a 10 anos, como que ela vai fazer, quem são as pessoas que vão fazer, com quanto de dinheiro, qual é o recurso. Então, o que acontece aqui, gente? Aqui o planejamento ele fica bem desenhadinho, bem prescrito mesmo, como uma receita de bolo, né? Então o lema dessa escola, né, se a gente pode chamar assim, vai ser prever e preparar. Eu analiso todo o meu ambiente, eu percebo o meu ambiente, eu preparo a organização para responder esse ambiente. Isso funcionou por muito tempo, organizações até hoje funcionam. A nível de curiosidade, eu trouxe aqui no outro slide, e vocês têm acesso ainda, né? Parece uma coisa tão antiga, mas ainda acontece, tá? A Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, ela tem um planejamento estratégico e nós desenvolvemos um estudo de caso olhando o que estava de dificuldade para utilizar uma ferramenta tecnológica em conseguir desenvolver o planejamento estratégico da SEAD e da FURG. Quem tiver interesse, eu indico dar uma leitura, dar uma olhadinha para ver que isso ainda existe. Tá, pessoal? Mas fazendo algumas considerações, algumas críticas, né, ao planejamento estratégico. Então, primeira crítica, predeterminação. A gente desenvolve um plano para um ambiente fechado. Aquilo ali está fechado, está pronto, é isso que vai acontecer, está escrito, está carimbado, o diretor assinou, esse é o meu plano de 100 páginas. E se muda tudo no mercado? O ambiente é instável. Quantas empresas fizeram grandes planejamentos para 2020, veio aí o coronavírus e acabou com o planejamento das empresas, a instabilidade total no ambiente, virou todo mundo de cabeça para baixo, né? Então o planejamento estratégico ele tem muito disso, de ser uma ferramenta muito dura, muito seca, muito distante, né? Outra coisa aqui para a gente conversar, a desconexão entre planejadores e implementadores. Fica aquele administrador de controle remoto, né? Do tipo, eu desenvolvo, eu escrevo e vocês executam aí, tá aí o plano. Façam isso com esse dinheiro, dessa forma, desse jeito, Então, quem está executando, quem está pensando, aliás, está bem longe de quem está executando, né? E a outra coisa é excesso de formalização. A formalização em si ela não é um problema, mas o excesso de formalização é um problema. Porque se tu coloca a estratégia dentro de uma caixinha do tipo, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo. Se vem alguma coisa que muda o teu jogo, que muda o teu formato, tu vai ter que fazer tudo de novo. Tu coloca fora o planejamento estratégico, tu faz de novo, tu revisita, mas aí daria mais trabalho. Então, assim, planejamento estratégico é uma coisa a ser pensada e ser criticado também, né? Porque é uma coisa que engessa muito a organização.
Bom, eu indico então dar uma olhadinha na questão do artigo aqui que a gente colocou o link para vocês darem uma olhada. Botei um Bob Esponja para chamar a atenção de vocês. E joguem no Google aí, quem trabalha em uma grande empresa joga planejamento estratégico da empresa X, da empresa tal, e vocês vão ver que isso existe, que isso aí está aí, e que muitas vezes é muito desplugado do que a gente está fazendo lá embaixo, né? Na execução da estratégia em si. Pessoal, a nossa terceira escola dessa abordagem prescritiva, ela vai ser então a escola do posicionamento, tá? Que é muito do que a gente tem conversado até agora. Então, o que muda aqui? Muda que agora a formulação da estratégia ela é um processo analítico. Eu vou fazer uma grande análise, mas porque eu vou analisar o que exatamente? Eu vou analisar o meu ambiente interno, o meu ambiente externo, eu vou enquadrar, eu vou desenhar, eu vou pensar esse planejamento passo por passo. Mas eu já não fazia isso no planejamento estratégico? Sim, mas aqui a gente tem um crivo muito maior, tem um julgar muito maior. Aqui a gente está tentando fazer uma análise para competir, uma análise competitiva para encontrar uma posição para a minha organização. Então eu analiso todo o mapa da organização, eu analiso todo por fora da organização, eu tento posicionar a organização. Percebe? Antes a gente estava desenvolvendo algo para a organização fazer, agora a gente está tentando colocar a organização no mapa, colocar a organização num espaço apropriado para ela, que seriam as nossas estratégias genéricas, mas a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, tá? Então o processo agora, ele passa a ser centrado nos cálculos. Quanto que a minha organização consegue responder aqui? Quanto que eu preciso que a minha organização vá para lá, faça isso, faça aquilo? O que eu preciso fazer com a minha organização para ela se posicionar num espaço que ninguém está ocupando ainda? Né? Essa análise competitiva, encontrar a minha posição. Mudou, né? A gente não está criando, a gente está encontrando um lugar para a organização. Uma curiosidade, sim, só para a gente poder entender, né? Isso aí vem dos anos 80, então isso vem com o Michael Porter, que é um dos pais da estratégia, assim, todo mundo vai falar de Porter o tempo todo, né? Vocês vão fazer mais 4 anos de administração e 4 anos falando de Porter. A gente é muito porteriano ainda. Então as estratégias, elas não são concebidas, né? Elas são selecionadas através das estratégias genéricas. Olha aqui esse quadrado amarelo aqui embaixo. A gente deixa de criar uma estratégia para escolher uma estratégia. Então, o que nós temos para conversar aqui? Estratégias, elas são posições genéricas. Elas são posições a serem ocupadas no mercado. Elas devem ser fáceis ou não de serem identificadas. Quanto mais difícil essa posição de ser encontrada, tu consegue encontrar, tu te posiciona, melhor tu está posicionado. Aquilo ali vai ser difícil de outras pessoas se posicionarem ali também. Então, essa posição no mercado. O que a gente tem aqui de game changing também? Aqui a gente começa num contexto econômico competitivo pra caramba, entendeu? Na década de 80 entra a globalização com toda força e todo mundo agora está pensando em competir de uma forma mais global. O mercado está mudando. Aqui a gente tem uma troca de mercado total. A estrutura do mercado vai dirigir a estratégia. Olha que interessante. Se antes as estratégias elas eram feitas para que a organização desenvolvesse algo para o mercado, agora não. Agora o mercado está pedindo algo e a organização tem que responder. A organização tem que se posicionar, tem que encontrar um lugar, se posicionar e responder. Mudou tudo. E aqui eu coloquei a última frase, né? Analistas calculam, gerentes controlam. Fica aquela coisa de quem está elaborando a estratégia, né? De novo, é alguém que está analisando, alguém que está escrevendo, descrevendo, prescrevendo, e quem está controlando seria uma outra pessoa que seria a figura do gerente. Então, olha como faz sentido aquela coisa da alta direção, o CEO, o presidente, depois vem então os gerentes executivos, depois os gerentes operacionais. Essa quebra hierárquica, ela começa a acontecer, ou ela fica cada vez mais evidente aqui com o Porter em 80, tá, pessoal? O que fica aqui de legado, né? Ficam alguns legados muito importantes, muito sérios nessa escola que a gente usa até hoje, tá? Quando a gente for estudar marketing lá, a gente vai enxergar isso aqui de uma forma mais clara. Eu não vou me atrelar muito a falar de BCG, mas a gente vai estudar isso aqui muito. Então, o BCG seria bem essa descrição da análise, né? Eu coloco todos os meus produtos dentro de caixinhas. Então, meu produto estrela, aquele que é um
rende mais, tem uma participação maior de mercado, meu produto melhora, assim, tá dando mais grana, meu produto vaca leiteira, meu produto que me dá muito retorno, me dá muito recurso, não preciso investir muito, eu estou ganhando muito dinheiro naquilo ali, mas é a mesma coisa sempre, aquilo ali está sempre me rendendo a mesma coisa, eu não tenho novidades naquele produto. Meu produto, ponto de interrogação, é um produto que eu estou analisando, parece que ele vai dar certo, eu não sei se vai dar, eu ainda estou colocando muita grana nele para desenvolver, para ver se ele vai dar certo ou não, então é um grande ponto de interrogação. E o meu produto abacaxi, é um produto que eu tenho que tirar fora da minha linha de produtos porque não está mais dando certo. Então vamos pensar numa coisa assim, vamos pensar numa lancheria. Então, eu tenho uma lancheria aí que tem um produto vaca leiteira, o x-salada é minha vaca leiteira. Eu tenho um produto estrela, eu tenho o bauru de filé, sei lá o que é o produto mais caro que todo mundo gosta mais, bauru de filé. Tem muita gente consumindo? Ainda tem muita gente consumindo, é muito novo, mas eu estou tendo que colocar muita grana nesse produto para poder divulgar ele, porque as pessoas ainda não conhecem. Agora, o ponto de interrogação, eu desenvolvi um bauru novo, um bauru doce. E aí aquele bauru doce, as pessoas vão querer? Não sei, de repente pode ser uma coisa que vai dar muito lucro ou não. Ou e meu produto abacaxi, que tem lá uma torrada de frango que ninguém quer comer e eu tenho que tirar isso do meu cardápio. Seria mais ou menos assim, tá pessoal? E a escola do posicionamento, que eu não vou ficar falando disso aqui porque a gente fez até um trabalho, né, do modelo das forças de Porter, mas então o poder de barganha dos fornecedores, a ameaça de produtos substitutos, o poder de barganha dos clientes, a ameaça de novos entrantes e a rivalidade entre os concorrentes, como é que a gente vai se posicionar dentro das 5 forças, né? E aqui eu trouxe uma matriz de posicionamento das estratégias genéricas. Então, a liderança no custo, meu negócio é conseguir fazer mais com menos, cada vez mais barato, eu vou vender por barato, minha estratégia é focada em custo. Ou a minha estratégia é focada em diferenciação, eu não estou pensando tanto em questão de poupar, eu estou pensando mais em uma questão de vender diferente, fazer diferente, de ganhar mais grana com isso. Então, tudo isso aqui vai sendo dialogado nas estratégias genéricas. Pessoal, até aqui a gente conversou sobre a abordagem prescritiva. Eu queria dar uma receita de bolo sobre como fazer essa estratégia. Ou ela acontecia na cabeça de alguém, ou ela acontecia num processo formal, ou ela acontecia através de um processo analítico, mas ela acontecia num processo. Alguma coisa acontecia ali e eu estou prescrevendo. A partir de agora, quando a gente entra em abordagem descritiva, a gente está pensando em deixar de lado uma forma ideal de fazer a estratégia. Como é que eu faço essa estratégia? Deixa de ser tão importante para entender o processo, como ele de fato acontece. Como que realmente acontece o processo de formação de estratégia. Então a abordagem descritiva começa a ficar mais perto da gente aqui em questão de tempo, assim, né? Mas assim, a abordagem descritiva a gente começa pela escola empreendedora, né? Então, o que a escola empreendedora vai trazer de grande diferença aqui? A estratégia ela acontece como um processo visionário. Olha que diferente, né? Em vez de prescritivo, de escrever, de analisar, de desenhar, não. É um processo de visão. Eu me enxergo daqui a 10 anos sendo a empresa tal, fazendo tal coisa em tal lugar. Então, em 2030, minha empresa vai ser referência estadual de barbearias que atendem um público X ou Y. Olha, é um processo de visão. Eu me enxergo daqui a 10 anos fazendo tal coisa. Ela vem dessa premissa bem aristotélica, né? Alguns vão se lembrar ou não, que a alma não pensa sem uma imagem. Eu preciso te dar uma imagem para tu pensar. Então, isso aqui é uma caneca. Tu sabe que é uma caneca porque tu tá enxergando que é uma caneca? Então fica mais claro para ti. Te dei um exemplo. Para a escola empreendedora é exatamente isso. Tem uma foto da tua organização daqui a 10 anos, tu consegue enxergar a tua organização daqui a 10 anos. Então, se tu consegue enxergar a tua organização daqui a 10 anos, tu tem esse processo de visão desenhado. Tu tem a visão te dando a perspectiva, a direção. Poxa, eu consigo enxergar para onde eu tenho que ir, então eu vou. É o meu senso de direção. Então, a visão seria essa representação mental da estratégia. Daqui a 10 anos, eu olho para a estratégia e depois eu viro de costas e planejo. Então, outra coisa que é importante a gente colocar aqui, que baseado muito nas ideias de Schumpeter ali em 1930, vocês devem ter estudado isso em empreendedorismo,
né, da destruição criativa. Então, a gente tem que estar sempre criando algo novo, destruindo alguma coisa antiga, desenvolvendo algo novo para poder se colocar no mercado, desenvolvendo coisas novas o tempo todo. Essa ideia de novidades no mercado, né? E ela é muito focada na questão do espírito empreendedor, nessa liderança, nessa coisa proativa, determinada. Quem é o empreendedor? Quem é essa pessoa que tem essa visão? Eu coloquei que esse hipomaníaco, ele tem uma coisa dentro dele, ele tem esse bichinho do empreendedorismo. Eu quero algo, eu penso, não, minha empresa vai fazer, vai acontecer, eu quero isso, eu enxergo isso. Então essa visão empreendedora está dentro da visão, né? Pessoal, então o que a gente tem de premissas nessa escola, tá? A gente tem a geração de estratégia buscando novas oportunidades o tempo todo. Ele está buscando coisas novas, ele não consegue ficar parado. Antigamente a gente tinha aquela visão para 20 anos, para 10 anos, tinha aquele plano para 30 anos. Agora não, é novas coisas o tempo todo. Ele está tentando enxergar novas coisas o tempo todo. A gente tem esse poder na mão do CEO. Por quê? Porque ele é quem é o visionário, ele é quem é o criativo, ele é quem consegue conceber essas coisas, ele é quem olha para frente e tem uma visão. Então é a figura do líder dentro da organização. Ele enxerga e eu vou atrás dele, né? Outra coisa que é muito importante aqui no empreendedorismo, na escola empreendedora, é esse grande salto para frente em momento de incerteza. Ninguém sabe se aquilo vai dar certo ou não, mas o cara vai lá e faz, entendeu? Ele tem uma visão de que vai dar certo, ele vai lá e ele toca o projeto dele e ele faz. Tá todo mundo meio com medo de responder, de se posicionar, o cara vai lá e pá, ele faz. E ele tem esse crescimento como meta. Então, a meta pro visionário, ela é muito em cima desse crescimento. Tipo, hoje eu tenho um tamanho X e daqui a 10 anos eu vou ter um tamanho Y. Então, crescimento como meta. Qual é o legado da escola empreendedora, pessoal? É a visão. É o processo de formulação baseado na visão. Então, a missão. Quem eu sou enquanto organização? Eu sou uma empresa que atende as pessoas do ramo da barbearia com conforto e com baixo custo. Qual é a minha visão? Daqui a 10 anos ser reconhecido como a primeira empresa quando a pessoa pensa em cortar o cabelo na cidade de Rio Grande. Quais são os meus valores? Qual é a forma que eu vou fazer isso? Então, fica esse grande legado. E eu também faço um convite para vocês olharem, né? A questão esse debate ainda está acontecendo. Quem é o empreendedor, como é que ele pensa, o que ele não pensa, o que ele faz, o que ele não faz. A gente também desenvolveu um artigo, um estudo sobre quem é o empreendedor, a busca de definição. Está bem legal aqui na revista na Brazilian Journal de Management Innovation. Eu coloquei aqui o link para vocês assistir, para vocês olharem, dar uma passadinha de olho, também é bem legal. Tá? Porque fica essa questão, né? Como é que eu vou enxergar a visão se está na mente daquele cara, né? Ele que pensou. Então, o empreendedor, ele é um fator principal aqui, a figura do empreendedor. Então, a nossa quinta escola, pessoal, já muda um pouco o processo, né? E ela vai pensar no processo de estratégia como um processo mental. Mas é porque não acontecia isso mentalmente na cabeça do empreendedor lá. Sim, claro que acontecia. Mas aqui o que muda é que nós temos um processo de aprendizagem desse processo. Na escola empreendedora, o processo acontece na mente do empreendedor. Na escola cognitiva, esse processo é estudado. A forma como é pensada a estratégia, ela passa a ser estudada. Então, a cognição, esse processo de adquirir um conhecimento, eu vou conhecendo, descobrindo como é que isso faz, como é que isso acontece, né? Aqui, o gerente, aquela pessoa intermediária, ou mais de chão de fábrica, ele passa a ter uma participação maior como um tomador de decisão, como um trabalhador de informação. Ele está enxergando esse processo lá embaixo, no mercado, e ele está me trazendo as informações que eu preciso para formular minha estratégia. Então, eu estou aprendendo o tempo todo. Enquanto eu formulo, eu estou aprendendo, eu estou estudando, eu estou procurando entender como que acontece, né? A mente desse formulador de estratégia. Então, a estratégia acontece na cabeça de alguém, ela acontece, mas eu estou tentando neutralizar essa coisa excessiva do imaginário da pessoa, do tipo, vamos ser tal coisa. Não, só um pouquinho, como que nós vamos ser tal coisa? Vamos tentar colocar isso dentro da mente de outras pessoas através de um processo cognitivo. Então, esse processo
comportamental. E aí eu trouxe aqui a foto do Simon, a gente estuda ele muito em comportamento organizacional no terceiro semestre, mas a gente viu um pouquinho de Simon em TGA. Então o Simon traz essa teoria de comportamento dentro da organização. A organização enquanto pessoas, enquanto cultura, enquanto estrutura, e esse processo acontece através das relações entre as pessoas. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma grande ruptura, pessoal. Antes a estratégia simplesmente acontecia na cabeça de alguém. A partir de agora ela passa a acontecer além da cabeça de alguém. Ela passa a acontecer nas cabeças dos formuladores. Ela passa a acontecer por uma equipe, por pessoas, por um time, entende? Então, estratégia ela vai acontecer além da mente do estrategista. Outra coisa aqui, o que essa escola vai trazer? Essa estratégia enquanto conceito, mapa, estrutura, esquema. Então, quando a gente pensava em estratégia como visão, daqui a 10 anos tal coisa, essa aqui não. Ela vai ter aqueles grandes mapas mentais de uma coisa puxando a outra, e isso aqui encadeia aquilo, e o outro já pensa alguma coisa, já cola um outro post-it, e aquilo fica aquela coisa colorida, e todo mundo vai participando, e vai desenhando, e vai estudando o processo de estratégia. Então, o processo ele acontece por várias mentes, tá? Por vários mapas. Esses mapas cognitivos eles vêm para fazer essa interpretação de mundo dessas várias pessoas participando dessa estratégia. Então, como eu falei, quebramos a linha de pensamento. A partir de agora, a estratégia passa a acontecer além da mente de alguém. Ela passa a acontecer por várias pessoas, por uma organização. Certo, pessoal? Essa escola cognitiva, ela traz um link forte com a escola do aprendizado, que vem na sequência. Então, o que essa escola vai trazer? Ela vai trazer o processo de estratégia como um processo emergente. A estratégia, ela para de ser uma coisa enorme, que tem que ser desenvolvida inteira, que tem que ser visualizada inteira, através de mapas, de várias coisas, e ela passa a ser uma estratégia que vai sendo olhada aos poucos, pedacinho por pedacinho. Essa estratégia vai tendo cortes. Então, o mundo é grande demais para que eu tome uma decisão baseada em algo só. Não. Vou recortando, vou desenhando, vou quebrando a estratégia em vários pedacinhos. E cada vez que eu vou fazendo um pedacinho dessa estratégia, a organização vai aprendendo um pouquinho mais. Então, a estratégia acontece no aprendizado. Quanto mais a empresa aprende, mais ela formula essa estratégia de uma forma diferente e melhor. Então, em vez de prescrever, eu vou descrever, eu vou olhar como é que nós fizemos isso ano passado, nós fizemos assim, assim, assado, o que deu certo, tal coisa, vamos repetir, o que deu errado, tal coisa, vamos mudar. Então a organização ela não precisa de um grande passo, ela precisa enxergar o que ela está fazendo, o que ela já fez e tomar uma decisão diferente em cima do que ela já fez. Então a organização facilita o aprendizado, né? As pessoas aprendem em cima daquela estratégia e reproduzem o que deu certo ou formulam novamente. Então, olha só, primeiro eu faço alguma coisa, depois eu vejo o que funciona, penso se aquilo deu certo ou não e formulo a minha estratégia para um próximo período. Qual é o legado da escola da aprendizagem, pessoal? O legado da escola da aprendizagem é a gestão do conhecimento. Eu não sei se vocês já estudaram isso, ou se daqui a pouco alguém vai trabalhar isso. Eu acredito que no comportamento organizacional a gente vai trabalhar um pouco mais. Mas a espiral do conhecimento, então, primeiro acontece na mente de alguém, isso aí vai passar para fora, as pessoas vão trabalhar em cima disso, as pessoas vão internalizar, vão aprender com aquilo ali e vão compartilhar uma nova forma de fazer em cima daquilo ali. Então esse processo ele acontece em formato cíclico, ele vai sendo sempre repensado, ele vai sendo sempre gerido, esse conhecimento vai sendo gerido na organização. Tá? E um outro legado que nós temos aqui são as capacidades dinâmicas. Então, capacidade dinâmica seria essa capacidade de pegar as coisas que eu tenho dentro da organização, estudar meus pontos dentro da minha organização e combinar isso de uma forma diferente, integrar, construir, reconfigurar, repensar, redesenhar. Então, a estratégia ela vai acontecer nessa combinação nova, né? Essa capacidade que eu tenho de pegar várias coisas e fazer algo baseado no pensamento, baseado na reflexão, baseado na atitude de crítica, de repensar aquele processo.
Então, ó, a sustentação da vantagem competitiva requer combinação, organização, reorganização dos recursos através de aprendizado. Mas qual é a crítica que a gente faz, né, na escola do aprendizado? É essa coisa de que a estratégia normalmente ela não aparece quando a gente precisa dela. Então, se a gente vai sentar e pensar o que aconteceu, às vezes pode ser que isso não dê resultado, pode ser que isso fique muito contemplativo, né? Pode ser que isso fique muito reflexivo e não gere um resultado. E outra coisa, precisa de uma pessoa ou de uma coerência dentro da organização entre os vários tipos de aprendizado, porque são vários tipos, várias pessoas vão propor coisas e vão aprender coisas e aquilo ali pode virar uma coisa desnecessária muitas vezes. Poxa, mas agora eu sei fazer isso, mas isso não é importante para a estratégia. Então, as aprendizagens elas podem se tornar desnecessárias nesse sentido. Tá, pessoal? Avançamos então para a escola do poder. Então, o processo de estratégia como um processo de negociação. Essa é interessante porque a gente consegue ver de forma bem nítida dentro de uma instituição pública, assim. Vamos pensar em vamos pensar na própria FURG, né? Como é que as estratégias são tomadas ali dentro? Um grande grupo tem poder, influencia. Vamos pensar na política, pode ser. Então, como é que eu desenvolvo uma estratégia? Algum grupo que tem mais poder do que o outro ou que tem alguma outra forma de barganhar, de negociar, influencia um outro grupo para que isso aí se complemente, para que se chegue numa estratégia, tá? Então, a organização ela é influenciada, mas ela também influencia o ambiente. Então ela está o tempo todo tentando jogar, botei aqui do lado, né, uma flechinha ou outra como se fosse uma gangorra, a gente está tentando equilibrar isso. Então as estratégias são emergentes, elas acontecem, elas não necessariamente são criadas, elas acontecem e eu descrevo como elas acontecem, por quê? Porque elas acontecem através desse jogo político, desse jogo de barganha. Então, esse jogo político entre o quê? Entre a estrutura dentro da empresa, a organização internamente, as pessoas que trabalham ali dentro. O que elas querem, como é que elas vão fazer, como é que elas não vão fazer, e a relação externa, o que um órgão externo, uma coisa maior, vem e pede para que a organização responda. E aí o processo de negociação ela vai acontecer baseado nessas dois grupos jogando, quem está interno, quem está externo, e como é que eles vão se equilibrar, tá, pessoal? Aqui tem uma coisinha um pouco mais descrita, né, que seria então essas manobras entre os stakeholders, os shareholders. Eu não vou entrar nisso aqui, vocês podem olhar um pouco mais naquele arquivo que a gente colocou para vocês de resumo, ali tem algumas explicações, mas eu queria que vocês entendessem isso, que ela acontece nesse processo de negociação, nesse processo de poder. E o que eu trouxe para vocês também um outro estudo que a gente fez. Esses estudos são todos feitos por mim, com alguns colegas, outros colaboradores. Então são coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, tá, pessoal? E eu trouxe um estudo feito baseado no papel da equipe dentro da FURG. Então, como é que esse processo de estratégia acontece dentro da FURG? Esse processo de poder acontece dentro da FURG. Esse artigo também está super legal, vale super a leitura. Tá aqui o link se alguém quiser acompanhar. Pessoal, escola cultural. Então, a oitava escola, ela vai pensar, ela volta um pouco naquela questão do aprendizado, mas ela vai ficar mais focado não na questão do aprendizado, sim na questão da coletividade, na questão de várias pessoas fazendo aquilo junto. Não necessariamente a organização aprende com o que ela está fazendo, não é bem essa a ideia aqui, essa é a ideia da aprendizagem. Aqui a ideia é várias pessoas estão dialogando, estão pensando juntos, né? Estão tendo ideias. Então, o que a gente consegue deduzir disso aqui? As pessoas vão sentar para tomar um café e vão conversar e vão ver o que sai daquilo ali. Não baseado em analítico do ano passado ou de outras coisas, não baseado em aprendizagem, mas baseado no que rola naquele momento, no brainstorming do momento. Qual é a crítica que acontece muito clara aqui, né? Que a criatividade nem sempre ela acontece com paletó e gravata. Então, às vezes, o grande executivo quer ter uma estratégia aqui baseado na cultura e ele não consegue, porque ele está lá desplugado, né? Volta mesmo a crítica de sempre, ele está desplugado do processo.
Então, o processo em si ele acontece de uma forma coletiva, cooperativa. Várias pessoas estão ali cooperando, né? Muitas vezes competindo no sentido não de competir, mas de a minha estratégia, a tua estratégia, a gente combina, a gente configura. Então, esse processo acontece no processo de coletividade. Então, como é que a cultura interfere na formulação da estratégia? A cultura ela pode trazer resistência, pode trazer mudança na mudança estratégica. Então, as pessoas não querem, às vezes, fazerem aquilo ali que foi decidido no coletivo. A cultura ela interfere na forma de pensar do estrategista, ele está imerso naquela cultura, como é que ele está enxergando aquilo ali? A cultura também funciona como um filtro. Muitas vezes está acontecendo alguma coisa lá fora que a gente está tão fechado aqui dentro da nossa organização, tão fechado da nossa cultura, que a gente não percebe, tá? Então essas seriam algumas críticas. Qual é o legado, o grande legado da escola cultural seriam então essa visão baseada em recursos, tá? Então os recursos que nós temos, eles interagem com a cultura da empresa. Não são os produtos, não são as nossas coisas, são os nossos recursos e é a forma como a gente pensa esses recursos que vão definir a estratégia. Então as empresas elas tiram as suas vantagens dessa imperfeição de mercado. Então todo mundo olha para o que nós temos e vamos pensar sobre, vamos tentar definir uma forma de colocar no mercado aquilo que o mercado precisa. Então essa seria a nossa escola cultural. Já chegando no finalzinho assim dos processos de concepção, a gente tem a escola ambiental. A escola ambiental ela vai vir num sentido reativo, do tipo, alguma coisa aconteceu fora do mercado e eu, enquanto organização, enquanto empresa, preciso reagir, preciso tomar uma atitude para responder ao que aconteceu lá fora. Aqui a gente pode trazer o próprio exemplo do coronavírus, né? O mercado mudou, todo mundo teve que tomar uma decisão aí rápida em cima disso, uma reação. Então o processo ele é reativo, ele não é ativo, a iniciativa não está dentro da organização. A organização não vai fazer nada porque ela tem que fazer alguma coisa, não. Ela faz porque alguma coisa lá fora aconteceu e mudou o jogo para ela, ela precisa fazer algo novo. Então, o que temos de novo aqui? A ditadura do ambiente. O ambiente muda. Se tu não responder de forma apropriada ao ambiente, tu cai fora, entendeu? O ambiente te elimina. É quase aquela coisa da ecologia ambiental que a gente vê muito em teoria das organizações. A ecologia ambiental, a teoria da contingência. Então, ou tu te adapta, ou tu responde, ou tu cai fora. Simplesmente assim, ó, não adianta tu querer seguir vendendo uma coisa que as pessoas não querem comprar, tu vai cair fora, entendeu? Seria mais ou menos nesse sentido. Então a liderança, né, quem formula, as pessoas que formulam a estratégia precisam ler esse ambiente, se adaptar a esse ambiente. Então, o que nós temos aqui de crítica, né? Às vezes os recursos, as condições favoráveis lá fora, elas acabam, entendeu? E a organização, ela precisa, muitas vezes ela não consegue responder e ela morre, ela cai fora do mercado. Então, a inovação, esse processo de inovação, ele até dá à organização uma vantagem, ele ajuda a organização a se posicionar de forma vantajosa. Mas se a organização não conseguir alocar os seus recursos, se organizar com o ambiente, se responder ao ambiente, ela não vai permanecer no ambiente. Seria quase aquela coisa meio Darwin, assim, das espécies mais fortes, né? As espécies que conseguem se adaptar e seguir no mercado vão seguir no mercado. As espécies que não conseguirem vão cair fora, vão ser engolidas através de empresas que vão comprar elas, ou elas simplesmente vão cair fora do mercado. Aqui a gente pode dar um grande exemplo, seria até a Kodak, né? A Kodak é tão batida, mas vale falar. Então, a Kodak, ela vendia filme, né? A pessoa tirava foto e mandava revelar. Em algum momento, a gente foi para a cultura digital, todo mundo quer foto digital, e a Kodak não soube responder. E ela perdeu o mercado dela para outras empresas de foto. Hoje em dia, todo mundo faz tudo no celular, né? Mas seria mais ou menos isso. Pessoal, então, até aqui nós ficamos analisando esse processo de estratégia nessa abordagem descritiva, de descrever como que a estratégia acontece.
Então, antes eu tento te dar um plano, uma receita de bolo, depois eu descrevo, eu tento te mostrar que a estratégia acontece dessa forma, e aí tu tenta usar isso ou não, e por fim eu vou te dar uma abordagem combinatória. O que é essa abordagem combinatória, pessoal? Não tem nada de novo aqui, né? Essa abordagem que vai combinar várias coisas, ela vai combinar, ela vai olhar para várias coisas e vai ver o que mais agrada a ela e vai formular a estratégia conforme mais agrada a ela. Então a formulação de estratégia ela acontece num processo de transformação. Eu pego várias coisas, eu combino com outras, eu integro com outras e eu vou desenvolvendo minha estratégia. Então o processo ele acontece na combinação e integração entre ideias das outras escolas. A estratégia ela não acontece baseada em mudança, uma ruptura, eu quero fazer algo novo, eu preciso fazer algo novo. Não, ela acontece num processo de continuidade. O que faremos agora? Vamos mexer em quê? Vamos usar o quê? Então, naquele momento eu uso uma abordagem, em outro momento eu uso uma abordagem mais reativa, em outro eu uso mais descritiva, outro mais prescritiva. Então, é comum que a organização em algum momento trabalhe com um plano estratégico, de repente em outro momento ela vai trabalhar com uma coisa mais rápida, com um canvas, por exemplo, e assim ela vai configurando. Então, o que nós vamos trazer aqui, o que vem de novo, né? Que a estrutura segue a estratégia. A partir de agora a gente tem uma outra mudança, que nós temos os tipos de estrutura. Então, eu tenho uma estrutura e eu desenho a minha organização para responder a essa estratégia, né? A gente vai ver muito isso em estruturas organizacionais no próximo semestre, no terceiro semestre, que nós temos então os tipos de estruturas. Eu não vou entrar nos tipos de estruturas, mas nós temos a estrutura empreendedora, que são essas estruturas mais startup, mais rápida, que acontece mais rápido. Essa estrutura tipo mais máquina, né? A burocracia tipo máquina. Então, uma estrutura mais fechada, mais assim, em tudo que é lugar ela está presente, do tipo um McDonald's da vida. Ou uma estrutura de burocracia profissional, com um corpo técnico muito desenhado, tipo uma universidade grande. Ou essa organização mais voltada para a adocracia, do tipo, o que manda aqui é o conhecimento, tipo um Google da vida, ou uma estrutura mais diversificada, né, que são as bagunças entre as estruturas, se dá para falar assim. Não quero me focar nisso aqui, pessoal, porque acho que a gente vai ver isso muito no terceiro semestre. O que tem que ficar nisso aqui é que a estrutura da organização, da configuração, são esses combos entre vários tipos de estratégias e eu vou vendo o que me agrada de uma ou de outra e junto, e misturo e faço algo com essas configurações. Aqui eu trouxe a referência do Mintzberg, né? Então o livro dele, Safari de Estratégia, é um livro super legal, ele é bem tranquilo de ler, assim, ele não é um livro chato, com uma linguagem pesada, ele é um livro super legal. E quem tiver alguma dúvida, parabéns, né, para a prova nessa aula. É isso aí, pessoal. Obrigado pela tarde. 50 pontos para a Grifinória para quem assistiu o vídeo até aqui. Tá bom? Um abraço.